Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no propósito de estudar a palavra de Deus. A gente precisa de... Jesus falou que a gente tem que aprender e ensinar, né? E ele ainda diz, aprendeis de graça e de graça dai. E é isso que a gente está querendo passar para vocês, né, que estão nos assistindo, nos ouvindo. Tá vendo? Hoje nós vamos fazer um estudo sobre onde estão os mortos, tá certo? E aqui me mandaram uma pergunta da seguinte forma: Deus formou o homem de quê? E a resposta para essa pergunta está em Gênesis 2, verso 7. E diz o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, Deus formou o homem da terra, tá certo? E soprou nas narinas do homem, do ser humano, o próprio fôlego dele. O homem se tornou o quê? Alma vivente, tá? Alma não é algo que anda voando por aí, que anda entrando na casa das pessoas, assim, pelas frestas das janelas, não das portas. Alma somos nós, que Deus criou o corpo, né, através do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, né? E o homem foi feito alma vivente. Tá bem? Tem outra pergunta aqui que me fizeram, diz o seguinte: que diferença existe entre a morte do homem e dos outros seres viventes? Tá certo? A resposta está em Eclesiastes 3, verso 19 e 20. Diz o seguinte: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque tudo é vaidade. Todos vão para um mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Só existe uma diferença. Deus criou o homem com suas próprias mãos, né, do barro, e formou e soprou o fôlego de vida no homem e ele viveu. Os animais foram diferentes. Os animais, Deus foi criado apenas pela palavra de Deus. Tá certo? E Deus falou, e dê à terra todos os animais, e deu. E dê as aves, e Deus mandou que acontecesse que as aves, tivesse as aves, e houve as aves também, né? É por isso que um homem muito inteligente, por nome de Davi, aproveitou esse gancho aí, e disse que o homem veio de uma erupção, tá? Porque os animais brotaram da terra pela palavra de Deus, tá certo? E então, o homem não veio da erupção, o homem veio das mãos de Deus e do sopro de vida de Deus. Os animais, sim. Aí, hoje nós observamos que não existe essa história de num vulcão aparecer lá alguém. E ainda colocou, ainda para gravar mais ainda, que o homem veio do macaco. Primeiro Deus criou o macaco, depois o homem veio do macaco. Não foi assim. Quem botou o nome de macaco no macaco foi o próprio homem, que foi Adão. Tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, vamos tirar as dúvidas na palavra de Deus. Tá certo? Tem uma outra pergunta aqui que diz o seguinte: por que os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, mas a memória ficou entregue ao esquecimento? Tá certo? Então, nós sabemos que vamos morrer, mas depois que nós estamos mortos, a gente não sabe mais coisa nenhuma. Sabe aquela velhinha que as pessoas acendem quando as pessoas morrem? Aquilo ali não vai iluminar nada, aquilo ali não vai ajudar em nada. Se não atrapalha, também não ajuda. Isso? Aquela missa de 7º dia que os nossos pais e avós do passado mandavam rezar, aquilo não vale de nada. O que vale alguma coisa é a gente poder pegar a Bíblia hoje, tomar a nossa decisão hoje, e entregar a nossa vida a Jesus hoje. Aí sim, aí vai ajudar. Isso aqui está lá em Eclesiastes 9, verso 5. Tá certo?
Uma outra pergunta que é muito interessante diz o seguinte: para onde vão os mortos, tanto os bons como os maus? Eu tenho visto pessoas aí dizer que morreu foi para o céu, certo? A pessoa que era boa foi para o céu, o que era ruim foi para o inferno. E tem umas pessoas que ainda vão para a beira do túmulo daquele que morreu, ainda cantar, dizer que ele está vendo lá, como nós vimos no verso anterior, que quem morreu, morreu, não vê mais coisa nenhuma, não escuta nada, não tem mais sentimento. E tem pessoas que ficam enganando, ainda mesmo depois que a pessoa morre, ainda fica enganando, dizendo que a pessoa está feliz, porque está vendo ele cantar. Isso acontece muito com as partes dos artistas, dos músicos, né? E isso não é verdade. Então a gente tem que falar conforme a Bíblia autoriza para falar. Não é isso? Então aqui Eclesiastes 9:10, vamos ler o que diz aqui. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Você entendeu? Então, na sepultura, quando nós morremos, nós não vamos para outro lugar a não ser a sepultura. Todos os povos da terra que morreram até hoje estão na sepultura. Só tem, com exceção de 3, Enoque, Elias e Moisés. O resto estão todos na sepultura. Maria, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, os profetas de Deus, estão tudo na sepultura, aguardando a segunda volta de Jesus. Na segunda volta de Jesus, todos vão, um pouco vão ressuscitar, alguns, os justos vão ressuscitar. Aí sim, eles vão ressuscitar para ir para o céu, tá? Vão com Jesus para o céu. E os que não ressuscitarem, eles vão ficar ainda nessa terra 1000 anos. Depois de 1000 anos é que Jesus vai voltar de novo, pela terceira vez, e vai... Mas não é mais para levar essa pessoa para o céu, na terceira vez. Aí sim, aí haverá o lago de fogo e enxofre, e aí essas pessoas todas que ficarem, né, os ímpios, vão cair no lago de fogo e enxofre, e aí você sabe o que é que vai fazer, o que é que vai acontecer, né? Todos serão queimados. Entendeu? Essa é a explicação da Bíblia, nós não podemos ir além disso, ou menos que isso. Para onde vão os mortos, tanto os bons como os maus? É isso que eu estou falando para você. Então, eles vão para o quê? Os bons vão para o céu no dia da volta de Jesus, e os maus vai ficar 1000 anos ainda aqui nessa terra, mortos, e depois dos 1000 anos que Jesus voltar no céu, já na cidade santa, com o povo de Deus, né, com os escolhidos, o que é que vai acontecer? Aí haverá fogo e enxofre, né? E eles serão queimados, os ímpios serão queimados. Quem não quis saber de Jesus serão queimados. Tá certo? Se os mortos não estão no céu nem no inferno, que hora feliz aguarda a todos? É outra pergunta que me fizeram aqui. Se os mortos não estão no céu nem no inferno, que hora feliz aguarda a todos? Essa resposta está lá em João 5, 28 e 29. Diz o seguinte: não vos maravilhei distos, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que tiveram feito bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. É a Bíblia que está explicando, não tem nada a ver com isso. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Então, a Bíblia está dizendo aqui: não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro, todos, ouvirão a sua voz. Tá certo? Todos vão ouvir a voz, vão prestar atenção. Mas só alguns vão ressuscitar. Tá certo? Aí diz o seguinte: porque vem a hora que todos estão no sepulcro, todos ouvirão a sua voz, e os que tiverem feito bem, aqui é a diferença, os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida. Que vida? Vida eterna. Tá certo? Os que tiverem feito bem. E os que tiverem feito mal? Os que tiverem feito mal
ressuscitarão também para condenação eterna. Certo? Então nós não podemos ir além disso, porque a Bíblia nos impõe um limite. Eu não posso dizer que essa pessoa morreu e já foi para o céu, ou morreu e está no inferno. Não, eu não posso dizer que ela está no inferno. Morreu, ela vai para o sepulcro. E no sepulcro só vai sair os que fizeram bem, na primeira ressurreição, agora quando Jesus vier, ou na outra depois do milênio, depois que Jesus vier buscar o seu povo escolhido, depois de 1000 anos, é que vai haver outra ressurreição. Mas essa ressurreição é misericórdia, não é para ninguém mais ir para o céu. Certo? Vai ressuscitar para cair no lago de fogo e enxofre, como está na Bíblia. Tá certo? Muito bem. Tem outra pergunta aqui, diz o seguinte: até o dia da ressurreição, em que estado se acharão os mortos? Então, até o dia da ressurreição, até quando Jesus vier nessa próxima vinda dele agora, em que estado se acharão os mortos? A resposta para essa pergunta está lá em João, né? João 11, capítulo 11, verso 11 a 14. Diz o seguinte: assim falou e depois lhe disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Tá certo? Então, a pergunta é: até o dia da ressurreição, em que estado se acharão os mortos? A Bíblia respondeu para nós aqui que eles estão dormindo, né? Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou lhe despertar do sono. Então, a palavra de Deus diz que quem morre, principalmente quem morre em Cristo, todos estão lá no sono do descanso. No dia da volta de Jesus, ele vai ressuscitar aqueles, nessa primeira vinda, aqueles que fizeram bem, aqueles que procuraram andar conforme os conselhos de Deus, tá certo? Aqueles que procuraram andar conforme os conselhos de Deus, eles vão fazer parte na primeira ressurreição, tá certo? Porque eles vão ouvir a voz de Deus e vão ressuscitar e vai com Jesus para o céu. Tem uma outra pergunta aqui que me fizeram que diz o seguinte: o que significa a morte para o justo? Olha bem, o que significa a morte para o justo? A resposta vai estar lá em Apocalipse 14, verso 13. Apocalipse 14, verso 13. Diz assim: escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Tá certo? Então, o que significa a morte aqui? O descanso, né? A morte significa o sono, né? Significa também o descanso. Vamos ler de novo? O que significa a morte para os justos? Bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem, tá bem? Essa é o lema: para que descanse de seus trabalhos e as suas obras o sigam. Por exemplo, se você seguiu a Jesus, seguiu os conselhos de Jesus, você tentou fazer, pode até não ter conseguido fazer tudo que foi pedido para você, mas você se esforçou para fazer uma parte, o que é que acontece? Você vai morrer, nós vamos morrer, mas nós estamos ali só o quê? Descansando dos nossos fardos aqui da terra, certo? Aí no dia que Jesus vier, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer: dê a terra a todos os justos, e aí os justos vão ressuscitar, vai se juntar com os vivos justos, né? E aí vai para o céu, com Jesus. Eu quero deixar bem claro para você, meu irmão, minha irmã, duas coisas: que ninguém morre e vai direto para o céu. E outra coisa, que essa história de arrebatamento secreto não existe, tá bom?
Eu estou mais minha esposa aqui, conversando daqui a pouco. Um vai embora e o outro fica aqui, tá? Você está na roça, como diz aquele verso da Bíblia, capinando mais uma outra pessoa e um some e o outro fica. Não existe isso, tá? Quando Deus vier, ele vai vir a palavra de Deus diz que ele vai vir os anjos, vai vir tocando trombeta, então todos vão ouvir que Jesus está voltando. No dia da volta de Jesus, todos vão ouvir, tá certo? Então não adianta a gente sair falando aí coisas que a Bíblia não nos autoriza. Tem outra pergunta aqui bem interessante. Quantas mortes há para os ímpios? Aqui é dolorido, viu? Quantas mortes há para os ímpios? Então diz o seguinte, a palavra de Deus aqui em Apocalipse 21, verso 8, está a resposta. Diz o seguinte, quem tem ouvido, ouça. Olha o que diz aqui. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Está vendo? O que vencer. A sua vida está ruim? Você tem passado por dificuldade? Então, a vida do cristão é essa. Para ser vencedor, nós temos que participar de alguma luta, de alguma guerra, de alguma batalha, não é isso? Como é que eu sou um vencedor se eu nunca participei de nada disso? Então, aqui em Apocalipse 21, verso 8, diz o seguinte. Não, Apocalipse 2:11 diz o seguinte. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer? Mas se você, meu amigo, minha amiga, você jogou a toalha antes, você desistiu por tão pouco. Eu ia fazer o negócio e não consegui, as coisas para mim estão dando tudo errado e você desistiu de Jesus. Já desistiu. Então, meu amigo, você desertou da guerra. Na hora de chegar lá e receber a sua medalha como herói, como vencedor, você é fugitivo, você fugiu da batalha. Você vai receber o quê? Você não vai receber nada. Só recebe a coroa, né, de vencedor, aquela pessoa que ficou até o fim. A pergunta é fácil? Seguir a Bíblia não é fácil. Então, hoje nós vemos pessoas aí brincando de ser cristão, achando que as coisas é tudo assim, ser cristão é ter muito carro de luxo, casa bem arrumada e muito dinheiro no banco. Isso não quer dizer que a gente seja um bom cristão assim. Um bom cristão é aquele com pouco que ele ganha, ele ajuda as pessoas, faz obra de caridade, ele trabalha na obra de Deus, não sente-se cansado, não sente dificuldade, para ele tudo está fácil, tudo pode fazer. Porque a própria Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tá certo? Então, o que nós devemos fazer para vencer as dificuldades da vida é fazer o quê? É confiar em Deus e procurar andar na luz. Por exemplo, você pega uma luz e se acende a luz aqui perto de você. Enquanto você está acendendo, você pode olhar para suas pressões digitais, que você vai ver sua pressão digital. Certo? Aí você vai tomando distância da luz e você vai tomando distância, daqui a pouco você talvez não consegue enxergar nem sua mão, imagina as pressões digitais. Dependendo da distância que você está da luz, você não vai conseguir enxergar nem sua mão. O que eu quero dizer com isso? Se você andar sempre com Deus, se você sempre estiver buscando a Deus, sempre estiver lendo a Bíblia, estiver sempre orando, estiver sempre vigiando, pedindo a Deus forças, você vai estar sempre na luz. Aí vai ficar sempre as coisas, sempre, por mais difícil que seja, para você vai ser fácil, porque você está com Deus, Ele está com você. Tá bem? Ainda tem um verso aqui, Apocalipse 21, verso 8, que diz o seguinte: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha, você, meu irmão, minha irmã, que ainda não pensou em Jesus, que ainda pensa neste mundo,
aqui já acabou. As expectativas daqui são poucas. Depois dessa pandemia, tá vindo esses rumores de guerra aí. A guerra, imagina, a guerra está lá longe, mas nós estamos pagando as consequências já aqui. Imagine se isso se aproximar de nós aqui. Já tem pessoas culpando Deus. Cadê Deus? Onde é que Deus está? E está lá no céu, no mesmo lugarzinho que ele sempre teve. Agora, por que eu não busquei a esse Deus? Por que eu não agi a minha vida com mais fé, com mais confiança, com mais segurança nele? Porque se nós quisermos, irmãos, ele mesmo disse, se nós quisermos, a gente transporta uma montanha de um lugar para outro. É só a gente querer só ter fé. Ele falou que se tivermos fé de um tamanho de um grão de mostarda, nós podemos transportar um monte de um lugar para outro. Basta que a gente confie em Deus. Então, nós estamos aí. Deus está do nosso lado, mas também o inimigo está do outro lado. E nós vemos aí que a gente tem acreditado mais nas mentiras do que na verdade. Isso começou aonde? Isso começou lá no Éden. Deus deixou para o homem todo o fruto do Éden. Ele falou, só tem um aqui no meio do Éden que você não pode comer. Ele acreditou mais na palavra do inimigo do que na palavra de Deus. O inimigo só falou uma frase. Você pode comer que você não vai morrer. E Deus falou assim, desse que está no meio do jardim, você não coma que você morre. Mas o homem preferiu acreditar no que o inimigo falou e não deu crédito à palavra de Deus. E depois, o que aconteceu? Caiu, e aí veio o efeito dominó, e nós estamos caindo junto com ele também. Mas hoje nós temos a palavra de Deus. Nós temos aqui a palavra de Deus. O homem caiu, mas nós podemos nos levantarmos, porque Jesus nos assegurou através da cruz. Na cruz ele diz, meu filho, eu estou aqui. Eu vou dar uma chance para você. Porque se Jesus não tivesse dado a chance na cruz, nenhum de nós seria capaz de se levantar por si só. Mesmo tendo a palavra de Deus. Né? Mas ele fez esse trabalho por nós, doando a si e derramando o seu próprio sangue. E aí ele fez a nova aliança conosco. Mas essa nossa aliança, nova aliança só será válida se eu der crédito a essa nova aliança. Tá certo? Se eu não der crédito, se eu continuar fazendo tudo que me der na telha, essa nova aliança não valeu para mim. A nova aliança só vale para aqueles que dão crédito e botam em prática aquilo que Jesus deixou, que é a palavra de Deus no Novo Testamento. Quando eu falo Novo Testamento, é os ensinamentos de Jesus. Mas nós não podemos deixar também de ler o Antigo Testamento. Gênesis, como é que eu vou entender sobre a criação se eu não leio o Antigo Testamento? Que está lá em Gênesis, né? Logo no início. O que é que Deus criou logo no princípio? O que é que fez depois? O que é que... E depois. Tá certo? Como é que Deus criou a igreja? Onde é que está escrito onde Deus criou a igreja? Certo? Então nós precisamos de ler a Bíblia como um todo, de capa a capa. Então, Jesus pagou o preço por nós. Aí ele diz assim, se você quiser, se quiserdes e me ouvides, está lá em Jeremias 33, 3. Tá? Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor da terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, serás devorado pela espada. Que espada? Essa espada que está aí. Vem a guerra, vem as doenças terríveis que está aí. A depressão é uma delas, o câncer é outra, né? Matando as pessoas jovens ainda. Aí vem as guerras, vem a pandemia e por aí afora. Tá certo? Então, é isso aí. Então Deus está no comando da nossa vida até hoje, desde que eu aceite esse Deus. Se eu e você aceitar esse Deus, ele diz, pronto, a partir de hoje eu estou contigo, porque você me convidou para estar contigo. Ele diz assim, eis que tua porta e bato. Quando Deus fala assim, ele fala a porta do coração, não é a porta da minha casa não. Eis que tua porta e bato. Se você abrir o teu coração, eu vou cear com você e você comigo. Tá certo? Então, vale a pena nós tirar uns minutinhos da nossa vida, do nosso tempo, né? E a igreja,
fazer um culto com a família em casa, fazer uma oração, ler um pouquinho a Bíblia. É gostoso a gente saber que Deus quer esse relacionamento com nós, né? Então nós precisamos de cada dia um concerto com Deus. Porque cada dia que a gente lê a Bíblia, você pode ler o mesmo verso todo dia na semana, 5 vezes por semana, que cada dia que você lê o mesmo verso, Deus vai te dar ali entendimento cada vez melhor. Então a Bíblia ela é infinita, ela não fica velha. A Bíblia não é como as músicas que tem aí, que a música, aparece aquela música, coisa mais linda, e daqui 1 mês, 2 meses, as pessoas já usou tanto, já não se lembra mais dela. Não, a Bíblia é infinita. A Bíblia, daqui até a eternidade, ela é sempre nova. Tá certo, meu irmão, minha irmã? Espero que você, ao ler, ao ouvir essa mensagem, que você tome a sua decisão, junto com o seu esposo, junto com sua família, seus filhos, tá? E você procura uma igreja. E eu quero recomendar para você o seguinte: nós temos um programa na Rádio Novo Tempo, chama-se Mira da Verdade. Ligue lá e preste atenção e faça suas perguntas, tá certo? Que lá eles vão responder todas as suas perguntas. Que Deus lhe abençoe e você continue firme nos caminhos do Senhor. E não é fácil, porque se o céu fosse fácil, era bom demais, né? Então, é difícil, mas eu digo uma coisa para você, vale a pena. Jesus disse que aqueles que buscar Ele vai receber 100 vezes mais ainda nessa terra. Aqueles que procurar andar conforme os seus conselhos, vai receber 100 vezes mais aqui na terra e ainda mais a vida eterna. Essa é a promessa que Jesus faz para nós. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu quero fazer uma oração por você, que Deus ilumine você e sua família. Se tiver alguém na sua casa que está com enfermidade, ou alguém que está passando por dificuldade espiritual, pessoas que nessa pandemia perdeu os seus entes queridos, que Deus conforte o seu coração e que você se alegre que você tem um Deus e é um Deus vivo, que Ele está ansioso que você leve a mensagem, leve a sua palavra a Ele quer ouvir a sua voz, tá certo? Deus, Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir o teu grito. Isaías 58, 1, diz o seguinte, Deus diz assim: grite em alta voz, na sua casa, Senhor, o Senhor está me ouvindo, o Senhor pode me atender, dá para o Senhor me ajudar, e são coisas que nós devemos, hoje, nos nossos dias, meu irmão, minha irmã, estar pedindo a Deus, Senhor, dá para o Senhor me ajudar, dá para o Senhor perdoar meu pecado, dá para você me tirar dessa situação, me dê um rumo, me dê um caminho, me ajude para que importa que eu possa encontrar esse caminho. Isso é o que nós devemos pedir a Deus hoje, tá bom? E eu vou orar por você, que Deus abençoe você. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, meu Deus, por tirar esses minutos da nossa vida para ouvir a tua mensagem. Que teu Santo Espírito, ó Deus, esteja sempre conosco, nos capacitando a permanecer contigo, Senhor, a ouvir a tua mensagem, a ler, aprender e, acima de tudo, colocar em prática. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados. Cuida de nós, cuida do teu povo. Tem misericórdia da tua igreja, em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos. Amém. Meu amigo, minha amiga, que Deus lhe abençoe ricamente e até a próxima, se Deus quiser.